começou lá na minha infância, né? Quando eu tinha 2, 3 anos de idade, a minha mãe me contou que eu já tinha visão aberta. E aí eu era muito perturbada, era muito perturbador. E ela pediu para Deus, orou e pediu para Deus fechar minha visão espiritual. E durante esse tempo, as coisas assim deram uma acalmada, Sim. né? Uma breve acalmada. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu comecei a sentir a necessidade de abrir minha visão espiritual novamente. Eu creio que foi o próprio Deus Sim, que começou a me tocar, né? E ali eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Só que eu não conseguia saber ainda que era a voz de Deus. Eu não conseguia discernir a voz de Deus ainda, o que estava acontecendo. E nessa idade eu amava aquelas revistinhas de horóscopo. Eu pedia para minha mãe comprar direto para mim, todo mês, aquelas que tinham um santinho, né, dentro. Sim. E aí eu lia aquelas revistinhas todos os dias. E eu comecei a sentir, joga fora, né? Começa a orar, Não é de lê a Deus, minha né? palavra. Sim. E eu falei, eu acho que eu estou imaginando. Né? Eu ouvia nitidamente, eu quero que você me busca. Eu quero que você ore, eu quero que você lê a minha palavra. Só que eu ainda não tinha uma Bíblia. E aí eu falei, Senhor, se for o Senhor... Na época eu falei assim, Deus, se for você... Falei assim mesmo. Faz alguém me dar uma Bíblia. E que seja azul. Eu especifiquei a cor da Bíblia, né? Sim. E aí eu falei, a minha cor favorita é azul. Se for você, Deus, me dá uma Bíblia azul. Eu tinha 12 anos de idade. E uma vizinha da minha mãe, no outro dia, bateu na porta e falou, olha, Deus não deixou eu dormir. Eu tive que trazer essa Bíblia aqui para você. E aí me entregou a Bíblia azul. Olha Né? só. E eu Sim. agradeci, e aí eu peguei as revistinhas que eu tinha de horóscopo, joguei tudo fora. Sim. Até tercinho também que minha avó me dava, eu senti de jogar fora. Sim. E ali eu comecei a conhecer a palavra do Senhor, comecei a orar, comecei a ler. E eu me lembro que quando eu ia dormir, a partir dali, começaram as perturbações. Geralmente no período da noite, né? Onde eu morava era muito pesado, muito carregado. E aí começaram as perturbações noturnas. A minha coberta era puxada durante a noite, caía no chão e eu não via nada. Você não sentia? Não, e eu sentia tocar na minha perna, assim, na minha panturrilha, uma mãozinha gelada. Muitas das vezes me beliscava. E eu lendo a Bíblia, eu comecei a ver, assim, que tinha outro mundo. Sim. E ali me despertou a curiosidade de ver o mundo espiritual e eu orei para Deus abrir minha visão. Eu orei para Deus abrir minha visão. Na mesma noite, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, abre minha visão espiritual, porque a sua palavra diz, e eu fui direto na palavra, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz aqui em Mateus 6,6, Mateus 7,7, entre no seu quarto, feche a porta, né? Isso. Ore ao Senhor no secreto. E eu li também, bata que a porta se abrirá. E eu falei, Senhor, eu estou batendo na porta espiritual. Abre a minha visão. E aí, quando eu senti puxar a minha coberta, eu fui acender a luz após essa oração. E eu vi uma menina sentada nos pés da minha cama. Ela tinha os cabelos longos, né? Aqui embaixo dos olhos dela eram vermelhos. Os olhos dela eram todo preto. E a boca dela descia sangue na roupinha dela. Credo. E os dentinhos dela era tipo de tubarão, assim. Sim, bem sei. fininho, Afiadinho. sabe? Afiadinho. E ela ria. Meu Deus. E eu comecei a gritar, saí correndo pro quarto da minha mãe. E aí ela falou assim, olha, de dia você ainda pode ficar aqui, mas à noite você tem que dormir no seu quarto. E aquelas perturbações continuaram durante anos. Sua mãe não fez assim nada? A minha Sua mãe era mãe, evangélica? nessa época, não. Não, então ela não orava. Não. Ah, entendi. Ela foi criada na católica mesmo, sim. né? E aí, nessa época, eu comecei a ser muito perturbada. Se passaram noites e noites. Só que com a palavra do Senhor, eu aprendi a repreender no nome de Jesus. E aí, as coisas foram ficando mais brandas, sabe? Sim. Só que nisso, através desse tempo que eu pedi para minha visão abrir, eu comecei a ver o espírito da morte. Toda vez que alguém ia morrer, o espírito da morte aparecia para mim. Meu Deus. E aí meu avô paterno adoeceu, né? Ele teve um câncer. E aí eu vi o espírito da morte na porta da casa dele. Como que você sabia que era espírito da morte? O dom de discernimento de espíritos já veio junto.
Deus já, quando me deu a visão aberta, ele já me deu discernimento. Aí o Sim. Espírito Santo já falava. Aí você Aí já veio sabia, o espírito da assim. morte e veio meu avô. E após aquele tempo que eu vi, ele faleceu. Aí eu comecei a juntar as coisas, Sim, sabe? A sim. ligar. E após esse tempo, eu vi o espírito da morte novamente. E aí o irmão da minha mãe que faleceu. Isso foi um baque muito grande para ela Meu na Deus. época. Ela ficou bem debilitada, bem abatida, sofreu muito, né? Sim. E na época, uma moça brigou com ela e jurou ela de morte. Falou que ia fazer um trabalho para ela no cemitério, uma obra, né, contra a vida dela. E minha mãe, normal, quando ela dormiu a noite bem, quando ela acordou, ela estava toda atrofiada. As mãozinhas fechadas, o braço dela branco. E aí o médico identificou como esclerose sistêmica, uma doença que não tem cura, né? Sim. E naquela época ele deu 6 meses de vida para ela. Meu Deus. E aí, eu lendo a Bíblia, eu fiquei muito revoltada. Porque eu falei, Senhor, estou fazendo a sua vontade. Nessa época, a gente já ia para a igreja. Essa vizinha que me deu a Bíblia, ela chamou a gente começou a frequentar a igreja. Sim. Sabe? E aí, eu entrei em batalha pela minha mãe. Porque o médico deu 6 meses de vida para ela. Eu falei para ele, olha, eu não aceito esse diagnóstico. E ele falou, olha, a partir de hoje, na época eu tinha 14 anos, você é a dona de casa agora. As minhas irmãs tinham 9, 10. Sim, tudo menorzinha. Isso, aí eu comecei a cuidar delas, né? Cuidar da minha mãe. E nesse tempo ela debilitou muito. Nesses 6 meses, ela debilitou muito. E eu falei, a última palavra é do Senhor. Aí ele falou, mas se o seu Deus salvar sua mãe, eu me converto. Porque é impossível. O médico falou? Falou. Aí eu falei, o meu Deus ama o impossível. Porque eu já tinha lido a Bíblia toda. Sim. Né? Sim. E ali a fúria foi tão grande que um cachorro, na época, né, que era do meu pai, rasgou minha Bíblia toda. Ai, Jesus. Entrou na minha casa, rasgou tudo, eu tive que comprar outra. E aí, nesse tempo, a minha mãe só foi, assim, debilitando, ela se entregou. Ela se entregou à depressão, ela se entregou à tristeza, ela aceitou que ia morrer. E ela emagreceu muito, eu comecei a dar banho nela, comecei a dar comida na boca dela, batida, né, cuidava das minhas irmãs, da casa. E ali, eu notei que as perturbações começaram a afetar ela, porque ela tomava um remédio que ainda era teste na época, e ela tinha muita, assim, ilusão. Ela tinha muita ilusão com esse remédio, Sim, né? sim. E ela começava a gritar, chorar, ela não me reconhecia mais. E eu dava banho nela, pegava ela no colo, dava banho nela, dava comida na boca dela. E aí, quando eu vi o espírito da morte na porta do quarto dela, foi dando 6 meses que o médico falou, o espírito da morte, ele apareceu no quarto dela, na porta do quarto dela. E ali eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai levar minha mãe. Mas eu conheço um Deus que muda